Você consegue dizer qual tipo de apoio corresponde à fundação da sua obra? Uma dificuldade que normalmente o estudante de engenharia tem é o de correlacionar o apoio que ele encontra nos modelos estruturais com o tipo de fundação que a gente tem nas obras. Nós elaboramos em uma impressora 3D diversos modelos correspondentes aos diferentes tipos de fundação para poder ilustrar o comportamento da rigidez relativa entre o pilar e o elemento de fundação que o recebe. Nesse primeiro modelo, nós temos uma sapatinha, que corresponde para a gente ao mais próximo comportamento de um apoio do tipo segundo gênero estático, primeiro gênero estático, dependendo da forma como vai ser feita a ligação desse elemento de fundação com os outros elementos de fundação do projeto estrutural. Nesse modelo, a gente teria um pilar com 15 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento e 3 metros de altura, e uma sapatinha de 1,5 m por 1,5 m. Todos os modelos que foram confeccionados estão na escala de 1 para 25. Quando a gente analisa a rigidez relativa, lembrando que daqui para baixo vai estar enterrado. Quando a gente analisa a rigidez relativa do pilar com o elemento de fundação que o recebe, a gente consegue perceber que não tem muita massa recebendo o pilar. Então, a possibilidade do giro existe. Esse tipo de vinculação libera para a gente a rotação. É um comportamento muito próximo do comportamento proporcionado por pequenos blocos sobre estacas. Então, aqui a gente tem um bloco com duas estacas. A estaca aqui está representada com um diâmetro de 40 centímetros, 3 metros de comprimento, mas somente duas estacas e um bloco de fundações. Daqui para baixo está enterrado. Então, a rigidez relativa entre o pilar e o bloco que o recebe também não consegue assegurar o engaste, ele libera o giro. Também se comporta de forma semelhante a um apoio do primeiro ou segundo gênero estáticos. Não é o que acontece quando nós temos elementos mais robustos, como é o caso, por exemplo, de um tubulão. Nesse elemento aqui, nesse modelo do tubulão, a gente tem um tubulão com 5 metros de comprimento, um fuste de 60 centímetros e uma base de 1,5 m. Daqui até o final, ele vai estar enterrado. Então, quando a gente analisa a rigidez relativa do pilar, todos esses pilares de 15 por 30 por 3 metros, quando a gente analisa a rigidez relativa do pilar com todo o elemento de fundação que está recebendo esse pilar, a gente percebe que tem muita massa recebendo o pilar. Então, a rigidez é alta. Nesse caso, o pilar ele não tem a possibilidade de giro no encontro com o elemento de fundação. A gente vai ter um comportamento próximo de um engaste. É a mesma coisa que nós temos quando o nosso pilar se encontra com grandes blocos sobre estacas. Nesse modelo estrutural, a gente tem um bloco sobre 6 estacas, cada estaca com um diâmetro de 40 centímetros, 3 metros de comprimento. No caso, o nosso bloco, sobre todos esses elementos de estaca, daqui para baixo ele vai estar enterrado. Quando o pilar se encontra com esse bloco, ele tem uma rigidez maior. Ele também não vai encontrar a possibilidade de giro. Nesse modelo, a gente também vai ter o equivalente a um engaste. Então, recapitulando, sempre analisar a rigidez relativa entre o elemento estrutural, o seu pilar, e o elemento de fundação que o recebe. Quanto maior a rigidez do elemento de fundação comparado com o pilar que está nascendo nele, a gente vai ter uma resistência maior ao giro, um comportamento mais próximo de um engaste. Então, aqui a gente teria um engaste, aqui a gente teria um engaste, e nesses outros dois modelos, pela possibilidade de giro, nós teríamos um apoio do primeiro ou segundo gênero estático.